Quais são as 5 barreiras que te impedem de confiar no futuro? O que faz com que muitas vezes a gente fique vulnerável e aí nós não temos essa certeza de que futuramente teremos uma condição de vida melhor, de que vamos conquistar algo, de que vamos ir na direção de algo novo, diferente e que realmente eu posso confiar em olhar para o futuro, entendendo que mesmo que hoje eu não tenha certeza de nada, o meu coração está me dizendo que eu posso confiar, que eu posso acreditar que as coisas vão ser melhores. Como fazer essa virada de chave para que você verdadeiramente comece a confiar, a acreditar no seu futuro? Antes de a gente entrar nas dicas, eu vou falar de 5 barreiras que impedem. E provavelmente, conforme eu vou falando das barreiras, eu já vou dando dicas para que você vá ressignificando e tendo um novo olhar sobre isso, para que você acredite naquilo que é a única coisa que você pode controlar, que é a autoconfiança, que é a certeza sobre você mesmo. Porque os eventos a gente não tem como controlar, mas eu posso eu mesmo cuidar de mim, compreender as minhas fragilidades, trabalhar em prol das minhas forças para que eu possa verdadeiramente me entregar para os movimentos da vida. Então, bora lá falar mais sobre isso hoje. Resumidamente, você não acredita no futuro por causa de 5 barreiras. Vou falar das 5 agora, depois vou detalhar cada uma. Primeira barreira, muita crítica sobre você e sobre toda a sua história, sobre tudo que já aconteceu antes, até esse momento. Quando você tem esse olhar muito julgador para a sua história, para a história de quem te deu a vida, para a história dos seus antepassados e às vezes até memórias que estão no nosso subconsciente, que nem temos clareza 100% de como funciona ou de onde vêm algumas incertezas, alguns medos, a gente acaba criando essa barreira e essa barreira nos impede de confiar no futuro. Segunda barreira que nos impede também é o julgamento quando os outros falham. E você tem um olhar sobre você muito autocrítico quando você falha. Você não se perdoa por falhar, você não entende que você é alguém imperfeito e que você está aqui para resolver também as suas questões internas, trabalhar o autoconhecimento para que você aprenda com os erros, mas não se martirize com eles. A terceira barreira é a reclamação. Caramba, gente! Quando nós estamos num estágio ou numa consciência em que tudo tá ruim, em que a gente só consegue olhar para as coisas ruins, você cria uma grande barreira onde tudo que você cocria hoje, amanhã e depois vai ser ruim, vai estar na mesma vibração, na mesma sintonia da sua reclamação. Quarta barreira, guardar mágoas e não fazer terapia, não buscar ajuda para isso. Porque uma coisa é você ter mágoas, porque todo mundo tem. Em algum momento a gente se chateia, se magoa, se incomoda com uma atitude de alguém ou mesmo com as nossas. Agora, ficar com isso somatizado vai acabar se transformando em doença, você vai ter consequências disso. Então, para não deixar que essa barreira impeça você de dar os próximos passos, trate as mágoas, trate os ressentimentos, trate a culpa, trate os medos, não fique nisso o tempo todo sem compreender o porquê que isso acontece, ou mesmo nem sempre nas terapias você vai ter compreensão de tudo, mas você vai dar um primeiro passo para olhar para dentro. E esse primeiro passo para olhar para dentro, para acolher no seu coração quem você é, as suas falhas, as suas dores, vai te ajudar a encontrar suas maiores forças. Lembra que eu falo sempre disso. Onde estão seus maiores medos e as suas maiores dores também está a sua maior força. Quinta barreira, ficar preso ao passado, não ressignificar. Não olhar, querer fugir, querer tirar da vida, do olhar de você, da sua consciência, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que já foi. Mas, na verdade, você precisa dar um passo para trás para compreender que você precisa fazer as pazes com o seu passado se você quiser seguir por um novo caminho. Não há como você ter um novo eu, uma nova realidade, se você carrega hoje um velho eu, uma velha realidade, velhos padrões, que você não ressignifica, que você não muda nunca. Agora falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas barreiras. A primeira barreira eu falei sobre a questão da crítica. E uma das questões que eu vejo que ameniza, que acalma o excesso de autocrítica, o excesso de autocobrança, é o fato de você olhar para sua origem, olhar para sua história, especialmente para papai e mamãe, e compreender que você é 100% de mamãe, 100% de papai. Quando você está em guerra com um deles, você está em guerra com você mesmo. Aquilo que você critica, aquilo que você julga, aquilo que você detesta nos seus pais, você leva esse padrão para sua vida. Seja em situações que você vai atrair muito parecida com a deles, seja em você sofrer demasiadamente por conta dessas questões.
E eu vou dar um exemplo para deixar isso um pouco mais claro. Até falei disso na nossa aula do Conectados dessa semana, onde o tema central da aula é falar sobre o medo da crítica, a vergonha, o medo de se expor e essa dificuldade muitas vezes que a gente tem de colocar para o mundo quem a gente é. Então eu aprofundei esse tema e lá eu dei um exemplo de algo que eu sempre achei terrível, que sempre me incomodou muito com relação aos meus pais e à minha família, porque a minha família tem muitas pessoas na família que acabam indo para o caminho do alcoolismo. E sempre foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito internamente para compreender que pessoas que têm vícios, elas carregam uma dor muito intensa e uma dor muito grande dentro de si. E quando elas não trabalham essa dor, não olham para isso, não buscam ajuda para isso, consequentemente elas vão procurar canalizar em algum lugar. E eu até comentei que provavelmente, se eu não tivesse buscado uma ajuda, se eu não tivesse nesse caminho do autoconhecimento, do meu desenvolvimento pessoal há um tempo, eu não sei se eu não acabaria me tornando alguém assim também, com algum vício muito destrutivo, né? Porque eu passei muito tempo da minha vida condenando os meus pais por fumarem, condenando pessoas da minha família que às vezes tinham problemas com relação a vícios, e consequentemente, quando eu me tornei terapeuta, foi muito interessante porque eu atraí muitos casos assim também, de pessoas que ou tinham maridos, esposas, ou tinham alguém da família que enfrentavam a dificuldade do vício, casais que às vezes estavam se separando porque um deles usava drogas, né? Eu tive alguns casos assim no consultório bem intensos e nada mais era do que um convite da minha alma para acolher no meu coração essas situações que já vinham no meu sistema familiar. Então tudo aquilo que dói olhar, dói ver que às vezes na nossa família tem situações assim, tipo situações de traição. Às vezes aparecem histórias de antepassados que foram assassinados ou foram assassinos. Imagine você ter que lidar com isso e acolher no seu coração essa história, essa parte sua que hoje talvez você condene, mas que faz parte. E que você não tem como mudar, né? Porque o passado é irreversível, eu não tenho como mudar, eu não tenho como refazer uma situação que já aconteceu. E quem sou eu para julgar as atitudes dos meus antepassados? Quem sou eu para achar que eu posso desrespeitar quem veio antes sem me colocar no meu lugar, entendendo que, ok, eu vou fazer diferente, mas não no sentido de ser rebelde, mas de acolher no meu coração uma situação que já aconteceu, que eu não tenho como mudar ela, mas que quando eu acolho dentro de mim, sem entender muito bem, porque às vezes a gente nem entende o porquê que isso acontecia, quais dores são essas que os nossos antepassados carregavam, e tá tudo bem, você não tem que ter resposta de tudo, mas você tem que acolher e respeitar o lugar de cada um, o que cada um escolheu como destino para si. Porque quando você tem esse olhar mais respeitoso e mais humilde, se colocando no seu lugar, você acalma o seu coração e você não atrai essas situações que tanto incomodam para sua vida. Porque quando você faz diferente na intenção de rebeldia, né? Com aquela visão rebelde, porque eu não quero, e com aquele olhar julgador, eu não vou fazer, eu não sou assim, eu não quero ser assim, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, meus avós, não sei o quê. Aí a gente entra num lugar onde a gente acha que a gente é muito superior, que a gente é muito maior, muito melhor do que eles. Será? Será que você aguentaria o que eles aguentaram no tempo deles? Será que as dores que eles tiveram que enfrentar você aguentaria? Provavelmente não. Tenha certeza de que a sua vidinha hoje é muito melhor do que a vidinha que seus pais teve, que a sua família teve, que seus antepassados teve, porque você tem muito mais condições, tem muito mais conforto. E embora a mídia impregne na nossa cabeça que nós estamos em tempos piores, gente, isso é mentira. Até tem um livro que eu comprei que eu vou começar a ler, eu não vou lembrar agora, mas é um livro que fala de dados e fatos reais que comprovam o quanto nos últimos anos o nosso mundo melhorou, evoluiu. Porque a mídia gosta de só falar em desgraça pra gente acreditar que o mundo é uma desgraça. Que tem mais assassino, que tem mais dificuldade disso, que tem mais problema daquilo. Quando, na verdade, os dados só comprovam que a pobreza diminuiu, não aumentou. Porque hoje, uma pessoa pobre, gente, tem muito mais condições que uma pessoa que 50 anos atrás era pobre. Uma pessoa pobre, 50 anos atrás, vivia numa miséria completa. Hoje em dia, minimamente, as pessoas têm uma condição melhor para algumas coisas do que se tinha no passado. Imagine, a pessoa mais rica do mundo, um rei, uma rainha. Eu e meu marido estávamos falando disso ontem. A gente estava em Porto Alegre no hotel lá. E aí é um hotel que é um casarão antigo, né? Muito interessante em Porto Alegre. E a gente estava caminhando por lá e eu estava dizendo isso pra ele. Eu falei, caramba, imagina, um rei, uma rainha, que eram as pessoas mais nobres de há 100, 200 anos atrás, não tinham ar-condicionado.
Imagina, passavam frio, gente. Moravam naqueles castelos de pedra, imagine. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um pouco mais de condição, tem um ar-condicionado, tem um aquecimento em casa, tem uma estufinha, tem alguma coisa para se aquecer. No meu tempo, a gente não tinha condição de ter uma estufa. A minha mãe até tinha, mas uma bem pequenininha que só esquentava se a gente ficava bem pertinho, né? Nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos estufas com qualidade melhor como tem hoje. A gente não tinha condição de ter essas coisas. Eu me lembro que isso é uma coisa que me marcava muito. A gente tinha que ligar o chuveiro um pouquinho a água assim para tentar esquentar, porque se desse muita pressão na água esfriava e era muito frio. Hoje em dia tem chuveiros muito melhores do que tinha quando eu era criança. E olha, isso faz, sei lá, 20 anos, não, Douglas, faz mais que isso. Mais de 30 anos, uns 30 e poucos anos, né? Não se tinha as condições que muitas pessoas podem ter. Então a gente tem que sair um pouco desse foco da crítica, do julgamento, da reclamação, que eu falei das 3 primeiras barreiras, isso, né? Que faz com que às vezes a gente reclame de barriga cheia, sabe? Você tem tudo e você ainda reclama de tudo que tem. Sendo que se você olhasse para trás, as condições de vida de antigamente eram muito piores do que hoje. Então que a gente possa estar em paz com a gente mesma, acalmar o nosso coração, entendendo que sim, nós temos uma realidade muito melhor e a gente pode evoluir cada vez mais. Mas essa evolução, ela vem também com esse novo olhar, com esse lugar que eu acolho, que humildemente eu entendo e eu respeito a história de quem veio antes. Porque essas pessoas passaram muito mais dificuldade do que a gente e construíram um mundo muito melhor pra gente usufruir hoje. Quantas pessoas do nosso antepassado construíram estradas que a gente anda hoje em dia? Quantas pessoas nos nossos antepassados construíram tantas coisas para esse mundo tecnologicamente melhores, né? Para que a gente tivesse mais tecnologia, para que a gente tivesse mais avanço em várias áreas, né, em vários setores, e a gente ainda reclama, e a gente critica, e a gente acha os maiores erros, as maiores falhas o tempo inteiro. Então que a gente possa se colocar um pouco nesse lugar do outro e compreender que o outro, ele tem limites, ele tem as suas falhas, as suas imperfeições. E quando a gente acolhe isso no coração, a gente também acolhe as nossas imperfeições. Inclusive, nessa aula do Conectados, se você não viu ainda sobre Conectados, dá uma olhada aqui embaixo, tá? É uma plataforma onde toda semana eu libero uma aula. Uma coisa importante, o Conectados não é um curso, tá, gente? Onde você chega lá e vai ter um monte de aula liberada. Não! Nós recém começamos o nosso trabalho na plataforma. Ele é um modelo de trabalho diferente de cursos, onde toda semana você tem acesso a um conteúdo muito intenso, um trabalho muito terapêutico, que vai ajudar você a ressignificar muitas crenças, superar limites e a reconhecer os seus potenciais, quem você é, os seus talentos e o que você vem fazer nesse mundo, tá? Mas ela é uma plataforma onde nós temos lá 3 aulas até esse momento, se eu não me engano, e teremos mais. Então você vai adquirir um plano anual, onde ao longo de um ano você vai ter mais de 50 conteúdos disponíveis, mas agora a gente está no início, então vai ter poucos, né? Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu, ainda vão ter poucas aulas lá dentro, mas a gente tá fazendo um trabalho incrível mesmo. Eu tô trazendo muita história de consultório, muitos exemplos, muitas questões que eu fui ressignificando e vou contribuindo e trazendo como exemplo para vocês. Tá muito incrível. Então aqui embaixo tem o link para você ver sobre o Conectados, tá? E lá na aula que sai essa semana, ou que já saiu, né? Ou tá saindo, não lembro agora quando vai ser esse vídeo aqui, Douglas. Terça, então. Então, lá na aula do Conectados dessa semana, eu falo sobre a questão da perfeição, do perfeccionismo, que eu até já falei disso em alguns vídeos aqui, que muitas vezes você quer ser tão perfeito, quer esconder tanto as suas imperfeições, que você esquece de ser quem você é, e aí você tem medo, tem vergonha de expor, de falar, e aí você fica se autocriticando, fica criticando o outro, fica procurando perfeição onde não existe. Então tem todo um olhar muito bacana para ressignificar essas questões. Quando eu falei sobre guardar mágoas, você precisa procurar ajuda terapêutica para isso, né? Inclusive eu tô com a minha agenda de atendimentos abertas também, se isso for uma opção legal para você, é só entrar em contato conosco, a gente sempre deixa os dados aqui embaixo na descrição. Mas é importante você olhar para essas questões que machucam, que doem, que magoam, a pessoa que magoou, você que se magoou, você que tá carregando uma culpa, o que há por trás disso? Recentemente eu fiz alguns atendimentos onde eu trabalhei justamente a culpa, muitas vezes, de filhos deixarem a mãe ou deixarem o pai para seguirem seus destinos. É lógico que quando a gente vai para a vida, a gente sente uma certa culpa. É natural, né? Porque nós estamos na boa e na má consciência o tempo todo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente carrega muitos valores, muitos potenciais, muitas virtudes do nosso sistema, nós também temos o desafio de fazer diferente. Mas não, como eu disse antes, na rebeldia, e sim com respeito e com esse desejo de
trazer algo novo para o nosso sistema, porque nós também temos esse desafio, nós também temos essa missão dentro do nosso sistema familiar, trazer coisas novas para dentro do sistema, e quando fazemos isso, estamos na má consciência. E estar na má consciência, que é a consciência que nos faz progredir, gera culpa, porque a gente acredita muitas vezes que fazer diferente vai fazer com que a gente não pertença mais. E por lealdade, às vezes a gente não quer sair daquilo que é normal, que é natural e daquilo que é aprovado pelo nosso sistema, que é vivido por ele. Então a gente precisa ter esse olhar e acolher no nosso coração essas propostas de transformação de uma forma mais profunda, para que a gente entenda que muitas vezes aquilo que eu enxergo no outro, na verdade, está falando sobre mim mesmo. E o que é que eu estou vendo tanto no outro, que eu critico, que eu julgo, que eu me magoo e que eu não entendo que está aqui dentro? Porque eu só vejo no outro aquilo que eu carrego aqui. Não há como ser diferente. Aquilo que você não tem aqui dentro, aquilo que não te incomoda, que não corrói aqui dentro, você nem enxerga na outra pessoa. Então é importante ter esse olhar para que você consiga de verdade reconhecer quem você é, para então levar o melhor de você para o mundo. E sobre a quinta barreira, também tem a ver com tudo isso que eu falei, que é você ficar preso ao passado, não ter um novo olhar, não ressignificar as coisas como foram, entender que tudo que foi feito foi o possível, não foi o perfeito muitas vezes, mas foi o possível, para o nível de consciência que se tinha, para as questões que se carregava, para as dores que cada um tinha. E de novo, se você ficar preso na sua maior dor ou no seu maior medo, você também está deixando de ver sua maior força. Então, quando você percebe que existem coisas lá atrás que você não conseguiu mudar, não conseguiu ressignificar, tá preso lá, como você vai criar um futuro? Como você vai acreditar num futuro diferente? Fica difícil. Se você continua reclamando, julgando, criticando, carregando mágoas e preso ao passado, gente, essas 5 barreiras nunca vão fazer você olhar pra frente. Você não vai conseguir confiar, você vai tentar, você não conseguir, porque precisa fazer esse caminho de volta para dentro, para que você possa confiar no futuro, confiar no que vem pela frente, confiar em você, porque o maior potencial aqui é a autoconfiança. Quando você trabalha a sua autoconfiança, você se coloca disponível para ir para o futuro. Agora, se você ficar preso no passado, que espaço você tem na sua mente e no seu coração para criar algo novo? Não há, porque você está lá atrás, porque você não ressignifica, porque você não busca ajuda, porque você não se coloca no seu lugar e realmente se coloca à disposição para pedir uma ajuda de alguém que pode realmente entender a sua dor e te auxiliar nesse processo. Tá certo? Olha só, dá uma olhadinha no Conectados aqui, tenho certeza que essa plataforma vai te ajudar muito a fazer transformações incríveis para que você possa ser uma nova pessoa e construir um novo futuro, uma nova realidade. Ou se não, agende um atendimento comigo para que a gente possa juntos olhar para sua história e fazer todos esses processos que eu comentei aqui, tá bom? Se gostou, compartilha. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.